iniciaremos a compreensão de nossas atividades de hoje. Vamos relembrar os sonzinhos que a consoante C apresenta. Lembrando que ela não representa sempre o mesmo som. Na palavra cocada, cordel, caminho e curso, a consoante C, ela terá o sonzinho que usamos na palavra casa. Então, todas as vezes que a consoante C apresentar o sonzinho que existe na palavra casa, ela será usada antes das vogais A, O, U. E quando eu utilizo antes das vogais I e E, como no caso de cisne e cebola, a consoante C terá o sonzinho de S de sapo. Então, antes das vogais I e E, a consoante C tem o sonzinho de S de sapo. Mas e quando eu uso o C cedilha? O C cedilha eu uso apenas antes do A, do O e do U. No caso de onça, palhaço, açúcar. Então, todas as vezes que eu usar o C cedilha, eu vou utilizar apenas antes do A, do O e do U. Nunca antes do E e do I. Por quê? Porque nós já temos a consoante C que faz o sonzinho de S de sapo. Na questão 1, vocês estarão identificando justamente isso, observando dois grupos de palavras. Na questão 2, vocês estarão organizando as palavras que têm o sonzinho da consoante C com C de casa e o outro grupo em que a consoante C apresenta o sonzinho de S de sapo. Na questão 3, vocês estarão dizendo se a consoante C representa sempre o mesmo som ou não. Na página 262, nós temos algumas imagens que vocês estarão escrevendo o nome dessas imagens e identificando aqueles nomes em que a consoante C apresenta o sonzinho de C de casa e as palavras em que a consoante C apresenta o sonzinho de S de sapo. Depois temos aí C ou C cedilha. Vocês irão realizar a leitura de palavras do grupo A, B e irão aí identificar o nome C cedilha. Na questão B, nas palavras dos grupos A e B, a letra C e o C cedilha representam o mesmo som. C. O C cedilha vem antes de quais vogais nas palavras do grupo A? E nas palavras do grupo B, a letra C vem antes de quais vogais? Na página 263, questão 2. A letra C representa o som do S de sino antes das vogais. Escreva 5 palavras em que a letra C tenha esse som. Então, vocês estarão dando exemplos de palavras em que a letra C venha antes das vogais E e I. Por exemplo, cisne, cebola. Questão B. O C cedilha é usado apenas antes das vogais. Escreva 5 palavras com C cedilha.
Lembrando que é antes do A, do O e do U. C. Alguma das palavras que você escreveu começa com C cedilha? Nós não temos palavras iniciadas com C cedilha. Questão 3. Complete o diagrama. Algumas letras já foram colocadas. Vocês estarão aí observando as imagens e escrevendo o nome delas. Na página 268, revendo o que aprendi. Leia o título e o começo de uma reportagem. As brincadeiras tradicionais estão caminhando para o esquecimento? Vocês estarão realizando aí a leitura desse texto, que nós vamos estar pensando sobre essas brincadeiras tradicionais. Será que tem alguma avó, algum pai na atualidade que estão ensinando essas brincadeiras? A. No título, que adjetivo mostra ao leitor de que tipo de brincadeira a reportagem fala? Fala de brincadeiras antigas, brincadeiras do passado. Então, elas são brincadeiras tradicionais. B. Esse adjetivo tem no título a função de sujeito, predicado ou adjunto adnominal? C. Algo que caminha para o esquecimento é algo que está ficando aí, está se tornando esquecido. Questão 2. Circule no trecho da reportagem da atividade 1 que menciona algumas brincadeiras populares. Então, nós temos aqui nesse textinho brincadeiras populares que vocês estarão circulando. Questão 3. De acordo com essa reportagem, quem brinca de queimada, esconde-esconde e roda? Cotia? São as crianças? Ou quem está brincando? Quem brincou foram os pais, os avós, quando ainda eram pequenos? 4. Releia este trecho. Mas e as crianças de hoje? Tempo das bonecas que parecem ganhar vida, dos carrinhos sofisticados, robôs e dinossauros que se movimentam? Ah, nessa frase o adjetivo sofisticados funciona como adjunto adnominal de qual substantivo? Para qual substantivo esse adjunto adnominal foi utilizado? Ele acompanha qual substantivo? O que é sofisticado? B. Sofisticado é o mesmo que? 5. O título dessa reportagem é uma pergunta. Que resposta você daria a ela? Por quê? Você acredita que as brincadeiras de antigamente estão indo para o esquecimento? Elas vão ficar em algum lugar do passado? Questão 6. As palavras a seguir foram formadas pelo acréscimo de um sufixo à palavra criança. Complete-as com C ou C cedilha. Página 270, questão 7. Escreva o nome das figuras. A. Leia em voz alta os nomes que você escreveu, prestando atenção no som da letra C e do C cedilha. B. Copie as palavras nas colunas certas do quadro. Então, após escrever essas palavras que apresentam a consoante C e também o C cedilha, vocês estarão aí organizando essas palavras dentro do quadro. Questão 8. Complete as palavras com C ou C cedilha. Ótimas atividades para vocês.